Salve, salve, galerinha. Professor Andy aqui, matemática. No assunto desse vídeo, nós iremos abordar um conteúdo novo aí, envolvendo geometria analítica e a circunferência, certo? Bom, assim como todo o conteúdo em matemática, e mais especificamente aí um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, é importante ter pré-requisitos para resolver os exercícios, tá? Às vezes o aluno fala, eu não estou entendendo, professor, eu não estou conseguindo desenvolver. Às vezes ele até compreende o exercício, o conteúdo em si, mas na hora de desenvolver é exigido alguns pré-requisitos, os quais ele ou não lembra ou teve alguma dificuldade em séries anteriores, e aí acaba se tornando uma barreira, tá bom? Bom, mas vamos lá. Nós vamos falar da circunferência e da equação geral da circunferência, tá? Aqui nós temos a circunferência, né? Essa linha pontilhada aqui é o raio da circunferência. Eu estou dizendo que esse ponto da circunferência, que eu chamei de P, ele é formado pelo par ordenado XY, tá? Ou seja, é um pontinho aqui do eixo X e um outro ponto aqui do eixo Y. O centro da circunferência, que eu chamei de O, ele é formado pelo par ordenado AB. Esse pontinho aqui A e esse pontinho aqui B, certo? Bom, se eu desenvolver aqui pelo Teorema de Pitágoras, como já vimos em aulas passadas, chegaremos nesta fórmula, que é qual fórmula? Lá da distância entre dois pontos, certo? Quais são os dois pontos? P e O, não é? Por que nós usamos esta fórmula? Porque esta distância PO não é paralela nem às abscissas, nem à ordenada, ou seja, uma distância que está inclinada. Então, a gente usa essa fórmula aqui da distância entre dois pontos. Então, eu quero a distância entre P e O, não é? Então, é a abscissa do P menos a abscissa do O, x menos a, elevado a 2. Ordenada do P menos ordenada do ponto O, y menos b, elevado a 2, certo? Bom, agora vamos fazer as transformações, tá? Para chegarmos nisso aqui, ó, na equação geral da circunferência. Bom, elevando ambos os membros aqui desta equação ao quadrado, eu vou fazer uma alteração aqui na equação, né? O problema é essa sombra que me irrita. Eu preciso descobrir uma estratégia para eliminar essa sombra. Então, eu vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar aqui ao quadrado, certo? Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, né? No caso, raiz quadrada ao quadrado, como são operações inversas, ou seja, radiciação e potenciação, um abraço aqui, né? A gente acaba simplificando. Então, se eu simplifiquei aqui, ó, a raiz já era. Quem me sobrou? X menos a ao quadrado, que eu vou escrever aqui, ó. X menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Igual distância de PO ao quadrado. Porém, quem é a minha distância de PO? É o raio, então eu não vou escrever distância de PO. No lugar disso daqui, eu vou colocar R ao quadrado, certo? Bom, isso daqui é a equação da circunferência. Claro que nós vamos fazer no próximo vídeo um exercício aí explicando. A equação geral da circunferência, ela pode ser obtida da seguinte maneira. E aí eu vou falar. No início do vídeo eu comentei a respeito do quê? Pré-requisitos. E esses pré-requisitos vão entrar agora aqui, para obter a equação geral da circunferência.
a gente tem que lembrar de uma coisinha chamada produto notável, que é lá do 8º, 7º ano do ensino fundamental, né? Bom, diferença de quadrado aqui, certo? X menos A ao quadrado. Então, diferença de quadrado não, um produto notável que tem uma diferença. Então, eu vou desenvolver isso daqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho, vou fazer aqui embaixo, tá? O primeiro termo ao quadrado fica x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E aí, lembraram disso aqui? Né? Mais primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, fica 2 vezes y vezes b, mais o quadrado do segundo termo. Então, fica b ao quadrado, certo? Desenvolvendo isso, eu tenho uma igualdade aqui para r ao quadrado, que é o meu raio. Mas eu vou pegar esse r ao quadrado que está no segundo membro da equação e transferi-lo para o primeiro membro. Então, se ele é positivo, operação inversa, ele fica menos r ao quadrado igual a 0. Tudo isso aqui é o que a gente chama de equação geral da circunferência. Porém, tá? A gente pode ajeitar toda essa história aqui, ó. Observe que aqui eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Então, geralmente, essa equação, ela aparece assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xa menos 2yb e aí observe que eu tenho o seguinte aqui, ó, a ao quadrado, b ao quadrado e o menos r ao quadrado. Então isso eu vou escrever dentro do parênteses. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Fecha o parênteses, igual a 0. Tem gente que não escreve dentro do parênteses, tá? Então, tudo isso daqui, ó, essa sombra está me irritando. Tudo isso aqui, ó, recebe o nome de equação geral da circunferência, tá? Ou a gente pode chamar também de equação normal da circunferência, tá bom? É preciso tentar dar uma memorizada, tá bom? Essa equação geral da circunferência, eu fiz supondo que o a e o b aqui sejam números diferentes de 0. Porém, caso o a e o b sejam iguais a 0, existe um caso particular, que é mais fácil teoricamente, certo? Vai ser apenas x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, beleza? Então, quando o a for 0 e o b também for 0, a gente vai usar esse caso particular, certo? É isso aí.